Olá, alunos do 6º ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês também consigam acompanhar as aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre no nosso portal, deixe a mensagem, participe também das nossas conferências nos dias e horários que são mencionados, tá bom? Eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar do capítulo 18. Esse capítulo é o nosso último capítulo do livro, porém eu vou dividi-lo. Vou dar a metade nessa aula e a outra metade na próxima aula, tá? E esse capítulo, ele fala sobre o trabalho no campo, os proprietários rurais e o uso da terra. Então, a gente consegue encontrar aí esse conteúdo nas páginas 276 a 282. Vamos lá? Então, nós começaremos a falar um pouquinho, a mostrar para vocês um gráfico que tem no livro de vocês, inclusive é até uma atividade, da página 276 com esse gráfico, que mostra para gente aí quem são os proprietários da terra, Então, a gente tem 76% de proprietários, 8% são ocupantes, 4,5% são arrendatários, 3,7% são assentados em situação sem titulação definida, 2,8% são parceiros e 5% a gente denomina como outros, tá? E aí, ao longo da nossa aula de hoje, nós iremos descobrir quem é quem. E aí a gente começa falando sobre os posseiros, Então, quem são os posseiros? Como o nome já diz, o posseiro são aqueles que têm posse, Tem posse de alguma coisa, Então, vive na terra, Trabalham nela, mas não tem um título de proprietário. Ou seja, eles ocupam a terra com ou sem consentimento do proprietário e não paga nada por isso, tá? Eles podem tomar posse de terras do governo, terras desconhecidas, e muitas das vezes eles vão para a justiça, para brigar com o próprio proprietário pela disputa do espaço, tá bom? Isso são os posseiros. Existem também os assentados, que são os ocupantes, que acabam tendo direito de propriedade já reconhecido, porém falta o documento legal que é emitido pelo Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, tá? Esses ocupantes são os que mais detêm de propriedades rurais no nosso país, tá? Então, a gente consegue observar isso daí, essas diferenças. Existem também os parceiros. Como o nome já diz, parceiros é aqueles que acabam realizando uma parceria, um trabalho em conjunto. Essa parceria ela pode ser entre o proprietário e alguém que vai trabalhar, Esses parceiros, eles recebem do proprietário um pedaço de terra para cultivar, Em troca, eles pagam uma renda como se fosse um aluguel para o proprietário, ou uma parte da produção eles deixam para o proprietário, tá? Pode ser paga tanto em dinheiro ou tanto também na parte da produção. Quando esse acordo ele é feito, a metade da produção é para o proprietário e a metade é para o parceiro, esse fator é conhecido como meeiro, tá? Que é meio a meio, meio para o produtor e meio para o posseiro, na verdade, E aí, a gente acaba dizendo que o posseiro e até mesmo o parceiro, eles acabam tendo aí uma agricultura familiar de alto consumo, que eles acabam sustentando aí aquele pequeno lugar, Então, a produção dele
não é muito grande, deles acabam não sendo muito grande. Existe também os arrendatários, né? Os arrendatários, eles são produtores rurais, né, com melhores condições econômicas, pois a renda que ele paga ao proprietário normalmente é uma quantia fixa em dinheiro, mas pode ser também o equivalente a produtos ou até mesmo a prestação de serviços, tá? Então, eles têm recursos financeiros muito bons, né, com meios de produções que são necessárias para o cultivo, né, até mesmo para a criação de um gado, né, então de equipamentos de adubos, né, computadores, então eles têm mais recurso, tá? Geralmente tem comprador certo. Essas pessoas, elas têm compradores certos porque tem os comerciantes que já atuam nesse espaço e também a parte industrial para produção, que acabam aí desse modo incentivando a trabalhar nas terras que são alheias, tá? Os arrendamentos, né, eles podem ser tanto familiares quanto patronais. Eles acabam sendo destinados a uma agricultura comercial, tá bom? E aí a gente tem os empresários rurais, né, ou indústrias rurais. Sabemos que os donos das pequenas propriedades, né, são os parceiros, os poceiros. Então, uma propriedade pequena em extensão, ela possui menos de 100 hectares, tá? E aí eles utilizam muito na parte da agricultura familiar, né, que é o dono da pequena propriedade. E isso acaba aumentando aí o número de proprietários nessa prática. Lembrando que os empresários rurais ou as indústrias rurais, elas vão trabalhar com equipamentos que são mais modernos para a produção, como tratores, colheitadeiras, tá? E aí a gente pode dizer que existe a agricultura de precisão. O que é a agricultura de precisão? É um sistema de gerenciamento que acaba sendo localizado na produção. Ela vai envolver ela envolve a coleta de dados no campo através de um satélite. E aí, desse modo, acaba sendo possível fazer o diagnóstico de cada pedaço da grande plantação. Ou seja, torna-se isso mais racional e o uso acaba sendo bem mais disponível, né? Ou seja, acaba aproveitando bem o espaço, né? Porque você tem o capital e tem também os profissionais que são competentes para ver tudo isso, tá? Então, isso a gente acaba dizendo que é uma agricultura de precisão. Existe também os grandes proprietários, né? Que são conhecidos como os empresários ou até mesmo as indústrias rurais. Esses grandes proprietários, eles moram no campo ou ele administra seus próprios negócios através da cidade, tá? Então, eles podem ter várias propriedades espalhadas pelo país, cada uma especializada em um cultivo, né? Ou uma atividade também pecuária, tá? Isso a gente pode dizer que é uma propriedade patronal que acaba sendo mais especializada, tá bom? E por fim, eu vou deixar para vocês aqui o significado de agroindústria, né, que é a atividade primária juntamente com a atividade secundária no mesmo espaço, tá? Ou seja, você tem a soja, né, você planta a soja. Então, ao mesmo tempo que você planta soja, né, você tem uma fábrica ao lado que ela já vai pegar essa soja, vai fazer um farelo, vai fazer um leite, vai fazer um óleo, tá? Então, eles acabam já ao lado da produção, eles já acabam fabricando, né? Ou seja, a agricultura e a indústria caminhando junto, por isso que ela é chamada de agroindústria, tá? Ou até mesmo a questão da pecuária, né? Quando você tem lá a criação do gado, então você já vende a carne cortada, já vem embalada, identificada, com selo de qualidade, tá? Então, isso é o papel da agroindústria, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula de hoje. Boa semana, bons estudos e até a próxima!